Alfredo Maia, pode inquirir diretamente a depoente e a depoente responder diretamente. Tem a palavra. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sra. Doutora Teresa Moreno, cumprimento, agradeço a colaboração que vem prestar a esta Comissão Parlamentar de Inquérito. Já agora, ainda bem que fez a introdução que fez, porque eu gostaria de sinalizar qual é a posição de princípio do PCP em relação à matéria que está aqui em causa. E a posição de princípio é que todos devem ter direito de acesso às melhores terapêuticas, às melhores tecnologias possíveis e que, felizmente, o Serviço Nacional de Saúde tem conseguido assegurar e há de continuar a assegurar. Também sinalizar que a razão fundamental pela qual aqui estamos, a razão que está na origem de tudo o que aconteceu, é o facto de este medicamento custar o que custa. E para muitos de nós é um preço verdadeiramente obsceno. Eu, em todo o caso, gostaria de começar por perguntar-lhe, embora já o tenha referido inicialmente, sobre as funções que exerce, quer no Hospital de Santa Maria, quer no Hospital dos Lusíadas. Muito obrigada, Sr. Deputado. Compartilho em absoluto da função do Sistema Nacional de Saúde e do livre direito de acesso que devem ter todos os utentes a estas medicações, sobretudo quando falamos de doenças desta gravidade. Não é? Isso é uma conquista verdadeiramente muito importante no nosso país e que espero que possa continuar, embora os custos são crescentes e difíceis, mas isso é outra questão. E para nós também são obscenos, acho que é para todo o mundo. Eu acabei de chegar de uma reunião mundial que é da Sociedade Mundial de Músculo, em que houve uma mesa de debate precisamente sobre justificam-se os custos obscenos. Na mesa o debate era esse, precisamente. Posto isto, a pergunta especificamente, portanto, era em relação aos custos, não é? Nesta doença. Se justificam isso, para mim também são obscenos e para nós também, e daí a preocupação também foi expressa naquela carta, que eu não redigi, mas que coassinei. E isso é uma pergunta que é posta muitas vezes aos laboratórios, às companhias farmacêuticas que as produzem, não é? Em relação a custos, é muito difícil falar em custos da saúde e isso é uma coisa que já repetidamente, acho eu, que se foi debatida aqui. A vida não tem preço. Qual é o preço? Até que ponto é que estamos decididos a pagar? Isso eu acho que não é uma reflexão. É uma reflexão que eu posso ter e que nós todos temos como médicos, mas neste momento, mas em relação aos meus doentes, a minha obrigação é tentar obter o melhor tratamento possível que eles tenham direito. E a questão dos custos, acho que é uma questão que se deve falar a nível superior, a nível das tutelas, a nível do Infarmed, a nível das farmacêuticas, e não é propriamente a obrigação do médico, acho eu. Com certeza. Muito bem. Doutora, à época coordenava ou continua a coordenar um ensaio clínico no Hospital Santa Maria justamente relacionado com este medicamento? Então, as minhas funções, eu peço desculpa de não ter respondido inicialmente. Portanto, eu sou neuropediatra, estou há 25 anos em Santa Maria, vai fazer agora em dezembro, e estive sempre em exclusividade até 2011, a altura em que saí da exclusividade do Hospital Santa Maria, e depois comecei a trabalhar inicialmente poucas horas e agora mais tempo no Hospital dos Lusíadas como neuropediatra. Os doentes neuromusculares eu vejo e sigo no Hospital de Santa Maria. Não vejo doentes desta gravidade em nenhum sítio privado, porque não é um neuropediatra que faz a diferença nestes casos, não é? É toda uma equipe, e uma equipe muito multidisciplinar, em que eu preciso de uma pneumologista que ventile os meus meninos, eles vão morrer em insuficiência respiratória, preciso de reabilitação, preciso de um nutricionista, preciso às vezes de um psicólogo para acompanhar as fases mais difíceis destes doentes, preciso de toda uma equipe, da qual
eu estou aqui como imagem, mas que eu represento, que eu não posso viver sem elas num tratamento de doentes desta gravidade. Portanto, eu no Hospital dos Lusíadas, neste momento tenho um contrato individual de trabalho, mas na altura não tinha, mas faço neuropediatria geral, digamos, e não vejo doentes neuromusculares nesse hospital. Portanto, a minha principal atividade, uma vez que me dediquei às doenças neuromusculares, é no Hospital de Santa Maria. Em relação ao ensaio clínico, é verdade, não havia nenhum ensaios clínicos nessa época. Isso foi uma grande, digamos, houve uma grande confusão também nos senhores jornalistas e na comunicação social, de mistura aos quais eu própria fui chamada para buscar esclarecimentos, porque quando há alguma coisa na comunicação social, depois os meus superiores hierárquicos chamam-me, mas explique-nos o que é que estão a dizer. Então não houve nenhum ensaio naquela época. Santa Maria participou em 2 ensaios relacionados com a atrofia espinal, um que começou em 2021, que se chama Restore, também é realmente da Avexis, que agora é Novartis, na altura não era Novartis, este medicamento pertencia a um laboratório chamado Avexis, e que é exclusivamente observacional, ou seja, foi um pedido da EMA, quando aprovou o Zolgensma, dada ainda os desconhecimentos a longo prazo de eficácia e de segurança, questionou ou pediu ao promotor para fazer um acompanhamento, apenas um acompanhamento observacional da evolução dos doentes tratados com essa medicação. Santa Maria participa, porque tratava doentes, assim como também participou o Centro Materno-Infantil do Norte, o Pediátrico de Coimbra, o Hospital Dona Estefânia estes 5 centros, são quase sempre os 5 centros que tratam estas crianças. Portanto, isso começou em 2021. E, portanto, nesta época nem se falava do assunto. E em 2021 iniciou-se igualmente, então, e também, eu estou a falar dos ensaios ligados ao Zolgensma, à terapia génica. Iniciou-se um ensaio, e esse sim, de tratamento, mas que decorreu durante o ano de 22 e 23, chamado SMART, e o SMART visava averiguar se nos bebés ou nas crianças mais velhas, portanto, que iriam até aos 20 quilos, o medicamento era igualmente eficaz e seguro, e realmente o nosso centro foi selecionado, tendo tratado 3 doentes com Zolgensma nesse âmbito desse ensaio, um do Porto e um de Coimbra, uma vez que os critérios, como todos os ensaios, são muito estritos, e eu estendi ao país e aos colegas, se alguém que tiver doentes que queiram participar, digam. E, portanto, isso decorreu no ano 2022, 2023, portanto, muito posteriormente aos factos. O que se permitem os esclarecimentos, Sr. Presidente e Sr. Deputado, o que acontece, o que é que se confunde na comunicação social com o ensaio? Em fevereiro de 2020, portanto, estávamos nesta fase deste processo, quando ainda estavam as meninas já eram acompanhadas por mim e no Hospital de Santa Maria e estavam ainda à espera da aprovação da EMA para ser solicitado a medicação, e isto levava-nos a uma conversa anterior, o que é que aconteceu a isto, mas pronto, estávamos em fevereiro e, portanto, estava a pedir também o Nusinersen, o primeiro fármaco que falávamos há pouco, para continuar o tratamento até serem medicadas com Zolgensma. Acontece que apareceu uma coisa chamada MAP, Managed Access Program, e o MAP não era de todo um ensaio. Foi uma coisa muito estranha, um comentário pouco, que a Avexis lançou a nível mundial, numa altura em que portanto, eu tinha conhecido os senhores, os representantes da Avexis, em agosto, e em julho e agosto do ano anterior, em 2019, uma vez que houve o problema, digamos, o caso da bebê Matilde e da minha outra menina. E, portanto, na altura, quando foram tratadas em agosto, a medicação não existia em Portugal, não existia na Europa,
não existia, não estava aprovada pela EMA, e nessa altura a Avexis, quando houve esta decisão, trate essas meninas, a Avexis obviamente veio dos Estados Unidos cá ver o que é que se passava, porque não havia representante europeu, e, portanto, veio certificar o hospital, veio ver se nós tínhamos qualidade, se os médicos asseguravam os cuidados, se podíamos sequer pensar em tratar com terapia génica. Portanto, nessa altura conheci os representantes da Avexis americanos e, portanto, fazia parte do grupo de médicos que eles conheciam a nível mundial. E, portanto, quando em fevereiro surge esse programa MEP, que falámos, também fui contactada a dizer, olha, existe este programa. E este programa, fui contactado ainda pela Avexis dos Estados Unidos. Este programa consistia numa espécie de um sorteio. Isto até para nós foi absolutamente, ou até um pouco escandaloso, porque era muito difícil de acreditar como é que se distribuía a medicação assim. A explicação dada à altura foi que da medicação, a medicação é muito específica, é preparada muito especificamente, são aqueles vetores virais que têm aquela duração. Aquela medicação teriam sobrado X doses. E eles não queriam de todo selecionar doentes a quem iam dar e não iam deitar, digamos, não iam descartar medicação com tanto investimento económico. E, portanto, decidiram, para não privilegiar uns doentes em relação uns aos outros, lançar uma espécie de um sorteio mundial. Quem tivesse doentes com aqueles critérios submetia a candidatura e de 15 em 15 dias eram sorteados 2 ou 3 casos no mundo a quem iria ser dada grátis a medicação. Ora, estávamos precisamente em fevereiro, nesta fase das gêmeas, quando fui informada que existia este MEP. O que foi difícil, o que pedimos muitas explicações, porque realmente era uma coisa muito atípica, mas acabámos por decidir, eu própria informei a minha direção do hospital, está a acontecer isto. Eventualmente estes meus doentes, as meninas e o outro meu doente à época, nessas mesmas condições, irão fazer desolgência daqui a poucos meses. Portanto, isto seria uma oportunidade de eventualmente termos uma medicação grátis. A questão foi simplesmente essa. O que foi uma oportunidade que o hospital e o Infarmed, isto pressupõe uma autorização, a candidatura das crianças e pressupunha uma autorização das autoridades nacionais de saúde de termos, à partida, um hospital certificado que tinha sido certificado pela própria companhia em agosto prévio por causa da Matilde e da minha outra menina, eu não devia estar aqui a dizer os nomes, mas pelos primeiros 2 doentes tratados no país, e, portanto, candidatámos os 3 doentes. Não aconteceu sair a nenhum deles, pronto, portanto, não aconteceu a nenhum deles sermos sorteados em Portugal, portanto, tudo continuou para a frente com o seu processo normal. E é este programa especial de acesso, que foi muito atípico, ocorreu uma única vez, ou seja, durante 1 mês ou 2, de 15 em 15 dias eram sorteadas X doses, que sabemos foi para a Arábia Saudita, para o Peru, para a França, foram sorteados. Nenhum dos nossos foi selecionado, portanto, isto foi um processo paralelo, mas que justificou uma urgência, entre aspas, da emissão de uma AOE, de uma autorização de utilização especial, em fevereiro para estes 3 utentes, porque isso era condição sine qua non para os candidatarmos, mas que depois essa AOE ficou pendente até nós termos o processo normal de aquisição da medicação que decorreu posteriormente. Não sei se respondi às suas questões, portanto, não era um ensaio, foi um... Muito obrigado, doutora, foram esclarecimentos bastante preciosos. Aliás, eu ia justamente questionar mais adiante sobre essa candidatura, esse sorteio, não é? Mas pedia-lhe já agora o favor, sem prejuízo das outras questões que tem para colocar-lhe, o favor de nos explicar porque é que estas crianças, referiu 3, não 2. 3. Porque é que não foram selecionadas? Até era o mundo inteiro a concorrer. Eram centenas de médicos mas no mundo estavam inteiro. Fora de qualquer dos critérios, era? Não só podiam concorrer quem tivesse critérios, não é? Portanto, todos estavam em critérios, mas a atrofia muscular espinal é muito prevalente no mundo inteiro. Portanto, nós estávamos a competir mundialmente, entre aspas. Sim, senhor. Portanto, muito obrigado. Doutora, como é que e quando é que estas crianças chegaram à sua consulta? Quando eu as observei a primeira vez? Como é que chegaram? Qual foi o caminho? Essa é a questão, não é?
Então, se o Sr. Presidente me autorizar, eu também gostaria de fazer uma antes das gêmeas. Ou seja, acontece que, portanto, como já referimos, em agosto tratámos duas jovens, duas bebés, não é? Digamos, de uma maneira extemporânea. Ou seja, pela primeira vez, sem aprovação prévia da EMA. Ora, isto foi muito mediático, como se todos recordam, provavelmente. Da mesma maneira, eu insisti que se haveria uma doente a ser tratada de uma maneira atípica, a minha outra doente, que estava nas mesmas condições à época, tinha que ser tratada na mesma maneira, do mesmo dia, porque eu sou a favor de que as condições de acesso não podem ser condicionadas pela comunicação social ou pelo mediatismo das situações. Se têm os critérios, têm iguais direitos, e isso para mim é prioritário. Portanto, já em agosto, quando se tratou o primeiro caso, não se tratou o primeiro caso, tratou-se 2 casos. A menina referida na comunicação social nem sequer foi a primeira, só por princípio meu, portanto foi com umas horas de intervalo, mas foram tratadas no mesmo dia. Ora, isso criou um impacto mediático também a nível médico. A nível da comunidade europeia, os neuropediatras já não são imensamente abundantes, dedicados às doenças neuromusculares, são uma comunidade relativamente pequena. E, portanto, mesmo a nível europeu, houve contactos de como é que foi possível tratar em Portugal, não está autorizado para a EMA, como é que aconteceu, como é que conseguiste, como é que fizeste. Servimos de comentário na comunidade científica também. E, portanto, isso criou, ou seja, o que é que isto criou? Criou uma difusão de que nós tínhamos tratado com os algemas. O que acontece é que nesse intervalo, entre o primeiro contacto das gêmeas e agosto de 2019, de setembro, na realidade, porque elas foram tratadas a 27 de agosto, eu fui contactada várias vezes, não só pelas mães, pelas famílias ou familiares ou conhecidos das meninas, mas por outras pessoas, lusodescendentes, pais de outros bebés, que tinham meninos com atrofia muscular espinal e que tinham sabido, através da comunicação social e das redes de doentes, não é? Porque são doenças que têm associações de doentes muito fortes e muito informadas e muito comunicativas entre si, interpaíses e a nível europeu, de que em Portugal se tinha já começado a tratar com os algemas. Isso implicou que eu fui contactada por outros pais de meninos de outros países, de um modo mais informado. Eu descobri que somos todos transparentes. Para o meu e-mail pessoal, que também era fornecido pelos pais dos meus meninos que eu trato. Eu tenho, digamos que os meus pais, entre aspas, de formação de pediatra, mas os pais dos jovens meninos que eu acompanho têm, na sua maioria, o meu e-mail. E muitos têm o meu telemóvel. Então, todos os tratados com as terapias muito mais raras e que me puseram a mim em grande stress em relação à segurança e aos possíveis efeitos secundários que na altura não se sabia bem quais eram. Então, tinham todos mesmo o meu telemóvel para telefonar em casa, de aparecer qualquer sinal que as coisas pudessem não correr bem. E, portanto, as pessoas são públicas. Portanto, eu fui contactada por mail, pelo telefone do hospital, me passarem uma mensagem e dizer um telefonema para si. Estou a telefonar da Alemanha, sou pai de uma criança com assim, quero ir fazer tratamento. Portanto, não foram os únicos contactos. E, portanto, nesse mês desses contactos, existiram alguns contactos dirigidos às meninas, um colega que me abordou no hospital, um telefonema de outra colega, um telefonema de uma familiar, vá pedindo a medicação para quando nós chegarmos tratar como se fosse uma aspirina. Portanto, e a certa altura foi quando eu fiz uma exposição à minha direção de serviço, dia 14 de novembro, a dizer... não foi dia 14 de novembro, foi antes disso. A dizer, olha, eu estou a ser contactada. Estas são 2 meninas mais de um grupo de pais de meninos que me estão a contactar. O que é que eu faço? É o mail que eu dirigi à minha administração, chamo preciso de instruções. Não respondi à mãe das gêmeas. Doutora, deixe-me interrompê-la. Portanto,
Essa comunicação de 14 de novembro foi apenas mais uma. Não, a 14 de novembro, eu peço desculpa, eu trouxe aqui umas notinhas da terminologia, porque, entretanto, foi o primeiro contacto da mãe das gêmeas. Essa data... Sim, mas era mais uma. Era mais uma. Pronto. Era mais uma. Era mais uma de um grupo de pessoas. Claro que essa dava mais nas vistas até nos lembrarmos, porque eram gêmeas, eram duas, não é? Pronto. Mas nenhuma outra foi preterida por estas. Eu não dei abertura para virem quem sou eu, médica normal, que trata doentes, que decide se as crianças vêm ou não vêm a ser tratadas com custo destes, morando em sítios, ainda por cima, com bons cuidados de saúde. Não estamos a falar de alguém que não tem acesso aos cuidados de saúde. Estamos a falar de países como a Alemanha, como o Luxemburgo ou como o Canadá, quer dizer, com níveis de saúde, com índices de saúde tão bons como os nossos, são melhores, não é? Portanto, estas eram só mais umas. Quando eu escrevi à minha direção do hospital e disse, estas são só mais duas, os e-mails que os senhores deputados tiveram acesso, que me solicitaram, de outras crianças que me têm contactado, o que é que eu faço? Essa foi a mim, porque isso não me cabe a mim, ainda acho isso, não me caberia a mim decidir, venham todos, não é? Quer dizer, não pode ser, até pelos custos escandalosos que isto implica, e existindo, e isto é um ponto importante, uma medicação que na altura já era uma medicação alternativa. Nós estávamos em 2017, onde não tínhamos nada para oferecer e iriam morrer inevitavelmente. Estávamos em 2019, onde nós todos já estávamos, nós também em Portugal, a fazer uma medicação que tem bastante valor e que, portanto, não impediria que houvesse um desfecho fatal. Eu não estava a escolher entre nada. E todas estas crianças que me contactaram já estavam todas a fazer nusinersen antes, não é? Não eram pessoas sem tratamento. E, portanto, o primeiro contacto que eu tenho com a mãe das gêmeas, respondendo finalmente à sua pergunta, é no dia, então, 14 de novembro, que ela me manda um mail, mais diretamente, a dizer, como vocês devem ter tido acesso, sabem, eu sou a senhora Daniela Martins, sou mãe das gêmeas, penso que já deve ter ouvido falar do meu caso, porque realmente já tinha havido, e portanto é aí o primeiro contacto é dia 14, ao qual eu não respondi, ao qual mais uma vez eu fiz forward para a minha direção de serviço, que vocês têm acesso aos mails que se seguiram. É evidentemente que hoje, e a Sra. Doutora fez o favor de referir no início, temos um outro conhecimento, já mais robusto, acerca dos efeitos deste medicamento. Mas, à época, na verdade, desconheciam-se três coisas. A eficácia do medicamento a longo prazo, as consequências da suspensão da terapêutica com o outro medicamento que tenha um nome tão impronunciável como este. Nusinersen. Exatamente. E, finalmente, os efeitos da administração do medicamento inovador em crianças previamente tratadas com esse outro igualmente impronunciável. A pergunta é muito simples: por que razão foi decidido prescrever o Zolgensma? Ok. Ainda hoje não sabemos... A parte A, ainda hoje não sabemos eficácia a longo prazo. O menino mais tratado, mais velho no mundo, tem 7 anos e meio. Longo prazo é um longo prazo curto, não é? Portanto, acho que eficácia a longo prazo é uma coisa que ainda se discute em todas as reuniões, porque está-se constantemente a ver qual é a eficácia a longo prazo. Sim, portanto, aí não se sabia, mas eu acho que diria que agora o longo prazo ainda está por definir, não é? Os senhores deputados com certeza tiveram conhecimento, o nusinersen e o risdiplam, porque apareceu uma terceira droga, entretanto, uma droga terapêutica, obviamente, com uma maneira de atuar semelhante ao nusinersen, o efeito é temporário. Isso responde um pouco às seguintes questões que o senhor deputado me colocou, ou seja, o nusinersen, que se faz de uma forma intratecal, ou seja, por injeção a nível na coluna vertebral, na medula, faz-se periodicamente, portanto faz-se uma fase em que se faz uma espécie de impregnação, ou seja, no início, 15 dias depois, 30 dias depois, 2 meses depois, e depois de 4 em 4 meses para o resto da vida, porque teoricamente o efeito perdura durante 4 meses e depois começa a desaparecer. Portanto,
questão, eu acho que nunca se pôs essa questão do switch, ou que seja como nós dizemos na nossa comunidade médica, substituir essa por outra. Não é a mesma coisa que fazer Zolgensma ou Nasengen AB Parvovec e fazer uma outra medicação, porque uma vez que esse teoricamente dura para sempre e o efeito perdura, estávamos a fazer 2 medicações para a mesma coisa. Isso eu chamo comedicação, chamamos comedicação. Agora, trocar uma coisa autolimitada no tempo, como é o Nusinersen, que implica uma medicação de 4 em 4 meses, por uma outra definitiva, nunca pôs questão em termos de segurança, porque a medicação desaparece. Assim como o fazer o switch também do oral, que é diário, parar o oral, substituir por outro, a medicação depois já lá não está. Portanto, essa preocupação não existiu. A eficácia a longo prazo, obviamente, e a dúvida maior na altura até era a segurança. Havia poucos meninos tratados do mundo, e também no Nusinersen, não é? E que tinham corrido muitíssimo bem, mas isso dava-nos, a mim também, uma certa insegurança, uma apreensão, cada dia. Não podem ter noção do envolvimento que nós temos também nestas coisas, mas cada menino tratado com Zolgensma, eu não durmo bem nos dias seguintes, ainda agora. Fico preocupada só se vai correr tudo bem, se não vai aparecer o efeito secundário X, Y, Z. E, portanto, na altura ainda mais. Porquê a razão de trocar? Ou de decidirmos tratar? Essa opção, entretanto, estendeu-se à comunidade científica global. Ainda é a primeira opção, neste momento é a primeira opção no mundo inteiro que tem acesso ao Zolgensma como primeira escolha terapêutica no caso do recém-nascido que nasce agora diagnosticado no teste pezinho, a não ser que haja contraindicações. A razão não é só do médico, ou seja, as meninas foram tratadas, as outras, em agosto, as coisas correram bem, para nós era uma emoção verdadeiramente gigante estarmos a fazer uma terapia génica pela primeira vez no mundo, não nós portugueses, está a acontecer no mundo, se tratar uma doença genética com o gene em si, portanto isto era... A segurança parecia ser boa e os efeitos do ensaio clínico inicial, que levou a uma aprovação da FDA recordamente rápida, era de que, além de eficácia, era seguro. Portanto, parecia ser, além de ser uma medicação que todos os pais queriam para os seus filhos, porque criou uma convicção de que era uma cura da doença. Portanto, havia uma enorme pressão também dos pais, havia um enorme também entusiasmo da nossa parte por essa, digamos que a seguir, não sei se a comunicação sabe, mas a seguir às 2 meninas de agosto, às primeiras 2 meninas, houve outros doentes do nosso país tratado neste prazo, neste intervalo, porque obviamente os pais das crianças do resto do país que tinham visto que esta medicação estaria a ser administrada, também queriam a mesma medicação para os seus filhos, o que foi relevante, o que levou a Ifarmed a criar uma comissão de peritos ou uma avaliação e os colegas a apresentarem os casos que tinham os critérios estabelecidos na altura para a medicação e, portanto, mais 2 meninos neste intervalo foi tratado. Acontece que, apesar de tudo, havia poucos dados, sobretudo de segurança. E, portanto, a decisão comum a todos nós, comunidade neuropediátrica, neuromuscular, se posso dizer isto, no país foi: não tratamos mais meninos enquanto a EMA não aprovar. Porque isso para nós era uma segurança acrescida. Nós respeitamos a EMA, não deveria dizer isto assim, se calhar de uma maneira acrescida em relação à FDA, porque somos mais prudentes a nível europeu em avaliar bem os benefícios, riscos do edifício, dos terapêuticas, e, portanto, foi uma decisão, vamos esperar nos próximos miúdos que aparecerem, isto foi uma exceção atípica, que haja uma aprovação da EMA, que estava prevista para muito poucos meses. E, portanto, estávamos nesse período, vamos esperar, os próximos meninos a tratar neste país serão aprovados pela EMA, e quando apareceram as meninas, portanto, estávamos neste período, por isso é que depois foram tratadas após a EMA.
Não sei se respondi às suas perguntas. Sr. Deputado, se me permite só, a doutora Teresa Moreno, agradeço imenso as suas explicações e o empenho com que está realmente a responder às perguntas. E lhe só pedir se podia ser um pouco mais sucinta, é que ainda temos uma longa tarde de perguntas pela frente e todos os outros grupos ainda vão também fazer perguntas, mas se pudesse ser só um bocadinho mais sucinta, agradecia. Certo. Muito obrigado pela atenção. Peço Sr. Deputado, pode continuar. Não, está à vontade. Doutora, vamos lá ver se eu entendi bem. Previamente ao surgimento deste caso, os médicos tinham consolidado a decisão de não tratar mais nenhuma criança antes da decisão da EMA, por muito estimulante do ponto de vista intelectual e até emocional que fosse correr os riscos que, pelos vistos, poderiam correr. Mas deixe-me só estabelecer aqui na fita do tempo. Portanto, quando surge este caso, ainda não tinha a decisão da EMA. Não. Então, porquê é que optaram por esta terapêutica? Vou ser sucinta, Sr. Deputado. A EMA aprovou a medicação em maio e as meninas foram tratadas em junho, precisamente porque esperámos pela EMA. Portanto, o processo foi sendo preparado. Portanto, os meninos continuaram a medicação com o nusinersen que estavam a fazer até a aprovação da EMA. Muito bem. Elas e o outro menino que eu seguia na altura. Muito bem. Portanto, mas à época, mesmo assim, a decisão de encaminhar para o Zolgensma foi consensual entre os médicos? Quem é que desempatou? Tem sido referida, e a doutora fez uma alusão à carta contestando a opção. O que é que aconteceu exatamente neste ponto? Porque creio que é um dos aspectos que importa esclarecer-se para que não restem dúvidas nenhumas. Eu acho que não fiz alusão à carta ainda, mas o que é que fez decidir medicar com Zolgensma? Eu acho que nesse momento estávamos no ponto de viragem em que a partir daí os meus colegas optámos por Zolgensma como primeira opção a partir dos primeiros casos, porque realmente nessa altura, em fevereiro, em relação a agosto e em relação a maio, quando a FDA aprovou, a experiência se acumulando no mundo, cada vez surgiam mais publicações e mais coisas que era seguro, que era eficaz, que parecia ser superior do ponto de vista clínico, e isso é importante, a nível bulbar, o que a gente chama a parte respiratória e alimentar. Portanto, estávamos a ter acesso a uma medicação que parecia ser superior em efeitos e tinha a vantagem de ser uma administração única para o resto da vida. Não é oral, é endovenosa. Mas comparado com fazer injeções intratecais ou punções lombares, como as pessoas chamam normalmente, 4 em 4 meses para o resto da vida a bebés, obviamente que havia administração melhor, a eficácia, se não superior, era pelo menos sobreponível, e cada vez mais surgia na literatura uma segurança que parecia ser real. Obrigado. Eu creio ter ficado claro que está de acordo connosco quanto ao problema do preço do medicamento. Certo. E traz-nos até a nota de que é uma reflexão vossa no meio clínico, não é? Mundial. Justamente. Ora, tendo em conta justamente a experiência profissional que tenho, do contacto internacional, sabe como é que se chega à formação destes preços, o que é que justifica estes valores? E não demorarei muito mais, e para concluir, se conhece e considera transparentes e escrutináveis os investimentos que a indústria faz de facto no desenvolvimento, nomeadamente destas moléculas mais complexas? Sr. Presidente, não há como ser sucinta nesta resposta. Não me cabe a mim. Isso é uma questão que toda a comunidade científica põe aos próprios laboratórios. Eles justificam das suas maneiras, mas será uma pergunta que a Comissão tem que pôr aos laboratórios, e devo também informar que neste momento ela é a 7ª mais cara do mundo, porque entretanto já apareceram 6 acima, com preços muito superiores, quase do dobro. Portanto, isso é uma questão pertinente e que eu acho que as entidades reguladoras de todo o mundo deveriam pôr aos laboratórios e às empresas farmacêuticas. Olha, eu não posso de todo
nem tenho conhecimento sequer para poder... Choca-me a mim tanto como o Sr. Deputado e limita a minha vida tanto como ao Sr. Deputado. Portanto, sim. Isso é uma pergunta a pôr a quem de direito, que não sou eu. Acho eu. Muito obrigado. Eu, em todo caso, perguntava-lhe do que resulta do conhecimento da experiência profissional e dos contactos internacionais, se conhece estes mecanismos, sem prejuízo de inquirirmos outras pessoas e outras entidades. Já estive numa reunião em que foram precisamente chamados os representantes das entidades terapêuticas para uma assembleia de médicos pedir justifique-nos estes valores que nós não compreendemos. Portanto, isso é uma preocupação que é comum, mas isso é das entidades reguladoras com as empresas farmacêuticas. Não posso ser eu agora a dizer os argumentos que eles disseram na altura para se justificar. Não me cabe a mim. Portanto, esperemos por um manifesto mundial dos médicos pela transparência na formação dos preços dos medicamentos. Precisamos é das entidades médicas reguladoras da medicina. Nós somos médicos. Os dinheiros deveriam ser para as entidades reguladoras, para o Parlamento, para o Infarmedes de cada país. Aí sim, acho que há muito a fazer. Muito obrigado, Sr. Doutor. Agradeço muito a contribuição preciosa que nos deu. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Terminei. Obrigado, Sr. Deputado. Obrigado, doutora Teresa Moreno. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Paulo Moar.